Europa tu passou por um drama pessoal, né? Eu queria que você contasse pra gente, assim, o que você pode contar, que eu acho que serve pra muita gente que talvez passe por isso agora, né? Observar você falando. Tu teve câncer, né, cara? Assim, quando você jogava na Roma, não é isso? Como é que foi isso? Como é que você descobriu? Como é que foi a recuperação? Enfim. Cara, foi uma loucura, cara. Porque... Isso aconteceu com o Everton Ribeiro agora, né? Eu vivi o melhor momento da minha vida, cara. Porque era titular da Roma, tava me preparando pra minha terceira temporada, tinha acabado de renovar meu contrato, aí eu tava brincando com meu filho na garagem, tive uma tontura, a gente ia estrear na Champions League na quarta-feira. Isso era no domingo. Aí comecei a ter um pouquinho de tontura, fui dormir, acordei no outro dia, não conseguia ficar de pé, cara. Uma tontura muito forte, muito forte. Eu liguei pro médico, ele falou assim, vem aqui na clínica onde eu tô. Aí cheguei lá na clínica, aí eles examinaram minha vista, não tinha nada na minha vista. Aí fui para um hospital porque não tinha ressonância lá na clínica. Aí saí da ressonância, os caras falaram, cara, tu tem um tumor no cérebro. De um dia pro outro. Aí eu passei muito mal, comecei a vomitar muito por causa da tontura. Eu perdi 15 quilos em uma semana, assim. Que isso, cara? Eu pensei que ia morrer naquele momento. No momento eu pensei que ia morrer. Mas você não, assim, antes você não sentia nada? Nada. Manifestou naquele momento. Essa doença se chama cavernoma. É um tumor cerebral que o cérebro se forma errado na gestação. E aí a doença vem dos 30 aos 40 anos. Se vir. Tem gente que morre de outra coisa e não sabe que teve aquilo. Só que esse tumor eu sempre tive ele no meu cérebro. Só que naquele momento ele cresceu, pegou tecido cerebral e eu comecei a ter tontura. Então aí comecei a passar mal e tal, achei que realmente ia morrer e acabou a minha carreira, cara. Acabou minha carreira, porque depois de uns 2 meses, o médico me chamou lá e falou, cara, tu não pode mais jogar futebol. Falou assim? Desse jeito. Falou assim, tu não pode jogar futebol. Ou tu opera, ou tu tem que se aposentar. Eu falei, mas como que é essa cirurgia? A gente vai entrar no teu cérebro, vamos abrir o teu crânio e tal. Eu falei, não, tá... Falei, tô fora, não vou fazer isso. Nem a pau, volto pra casa e já assim, era. Se não operasse, você poderia conviver com Poderia aquilo? conviver, mas tinha o risco desse tumor crescer de novo, porque naquele momento ele voltou, ele diminuiu, com os remédios e tudo. Aí poderia crescer de novo e ter uma hemorragia cerebral, que era o risco. E aí eu morreria. Mas ele poderia ficar a vida inteira lá e eu morrer de outra coisa também, enfim... Aí eu falei, não, vou voltar pro Brasil e tal. E aí meu pai, nesse meio tempo, já tava falando com o Joaquim Grava, pra ver se era isso mesmo. Aí o Joaquim Grava... Uma segunda opinião, né? o Joaquim Grava falou que era por aí, que ele conversou com um especialista aqui no Brasil e tal. E aí eu fui pra Roma pra poder pedir meu passe mesmo. Assim, falei, cara, eu quero voltar pro Brasil, quero pra casa e não sei o quê. E aí quando eu chego na Roma, e esse cara pra mim é o meu pai no futebol, assim, Deus, depois de tudo isso que eu passei, não tem nem como você falar que não existe Deus pra mim. Porque Deus cuidou de mim muito, porque naquele momento eu pedi pra ele, ô diretor, me dá meu contrato, eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui, eu quero ir embora. Ele falou assim pra mim, Castan, enquanto eu for o diretor da Roma, você é o zagueiro da Roma. Vai pra casa com calma e pensa naquilo que você quer fazer. Aí eu fui pra casa, comecei a pensar, conversar com a minha esposa e tal. Aí eu falei, então eu vou operar. Aí liguei pro médico e falei, vou operar. Isso era final do ano já. Aí ele falou assim, então vai pro Brasil agora nas festas de final do ano e tu volta depois em janeiro, a gente faz a cirurgia. Eu falei, doutor, você não tá entendendo. Eu preciso operar semana que vem. Porque se eu for pro Brasil, eu nunca mais volto pra cá. E assim foi. Marcaram a cirurgia depois de uma semana. Lá em Roma. E cara, olha como são as coisas. O médico especialista da minha doença no mundo era de Roma. Ele tinha operado o Papa João Paulo II quando teve um tumor na coluna. Caramba! E foi ele que também tirou o tumor do meu cérebro. A Roma pegou o melhor médico, contratou, fez tudo assim. E os riscos que eu tinha era... Eu tinha o risco de vida também, mas o maior risco era de ficar tetraplégico. Com essa mexida ali. Já com a cirurgia. Com a cirurgia. Porque eles iam remover o tumor, só que era um risco controlado, porque eles estavam tirando ali, poderia explodir também. E aí... qualquer também mini erro ali, né? Exatamente. Pode afetar uma outra área do cérebro e tudo mais. Às vezes a fala, a visão, parte motora. Mas aí o que ninguém me contou, porque assim, pra chegar lá, tava muito profundo, né? Pegou outras áreas, atingiu outras áreas. Então quando eu acordo, eu não tenho mais coordenação, eu perco a visão periférica. Não consigo, eu perco o equilíbrio também. E são coisas que, assim, cara, eu não conseguia pegar um copo assim antes, em cima da mesa.
Eu não tinha Logo coordenação depois da pra cirurgia. isso. Quando você acorda... Logo depois. Sim. E aí as coisas foram voltando ao normal, mas nunca mais voltaram como antes. Eu fiquei com um pouquinho Nem de com problema. físio? Nem com físio. O meu lado esquerdo eu perdi um pouquinho de equilíbrio, a coordenação do meu lado esquerdo também é diferente, e a visão periférica eu meio que me adaptei. Eu consigo enxergar o que tem ali, mas eu não consigo focar. Mas aí eu consigo enxergar. Sim. E aí eu falo que eu aprendi uma palavra na minha vida nova que é superação. Porque quando eu volto depois da cirurgia, tô vivo, tirou o tumor, mas eu sou jogador de futebol. Eu quero jogar futebol. E aí foi, cara, eu joguei futebol durante mais 8 anos. De teimoso, eu falo. Porque os médicos falavam que eu não conseguiria mais jogar. E foram 8 anos, todo dia, de manhã e à tarde, fazendo fisioterapia pra poder jogar. Caramba, Duas mano. sessões. Cara, e assim, é impressionante isso. Primeiro, Tem que ser uma resiliência, uma entrega. né? parabéns pela sua história, assim, é um negócio incrível. Imagina o E, susto, cara, né? não, e do risco de vida tu voltar a jogar futebol, sim, mano. Loucura. Tu falou até hoje tu tem, assim, você sente um desequilíbrio. Sim. Como é que você volta a ser atleta de alto nível assim, cara? Loucura. Eu sofri muito com isso. Porque, igual eu falei, foi de um dia pro outro. Não teve, assim, uma preparação. Sim. De um dia pro outro, eu mudei no topo do mundo, completamente. Mudei completamente o meu jeito de ser. E cara, minha cabeça fritava nisso. Porque eu fui vendo eu perder minha posição no clube. Tava numa época que eu tava brigando pra ir pra seleção brasileira. Tanto que na época a seleção era o Dunga, após aquele 7-1, 2014. Sim. O Gilmar Rinaldi começa a ligar pro meu pai, que era o diretor. Por que o Castanho não tá jogando? O Dunga quer levar ele. Cara, isso aí me afligia dentro, assim, de eu não conseguir mais voltar a jogar, sabe? Cara. Então, e na Roma mesmo, eu joguei 80 jogos na Roma, 80 jogos em 2 anos. Durante os outros 4, eu joguei mais 6 jogos. Então, assim, cara, eu não consegui mais jogar no clube. E mesmo assim, eles renovavam meu contrato sem eu jogar, pelo mesmo salário que eu tinha. Então, assim, cara, é um clube que me abraçou, mas a minha cabeça fritou muito porque eu não conseguia ser mais aquele cara de ser... E muitas vezes também, inconscientemente, quando o Castan vai voltar? Cadê aquele Castan? Quando você acha que aquele Castan volta? Cara, isso me fritava, porque eu não conseguia. Meu corpo não respondia. Eu fazia o que dava. E aí, cara, foi assim... Cara, isso é... Eu até fico meio... porque é Mas loucura, não, tá cara. maluco, cara. É loucura. E aí eu falo pra você, cara, eu tentei de todos os jeitos tentar ser aquele cara que eu era. Um dia, uma conversa com a psicóloga que mudou. Porque ela falou assim pra mim, Castan, qual que é o teu maior sonho? Aí eu falei assim, doutora, eu preciso jogar um jogo como o Castan de antes. Se eu jogar um jogo, já tá ótimo. Aí ela falou assim, mas se você nunca jogar esse jogo? E se você, do jeito que você tá agora, der o seu melhor? E jogar, esse é um outro Castan e tal. O novo normal, o novo melhor. Uma coisa simples, cara, que mudou minha... Eu falei, cara, quer saber? Esqueci esse Castan. Porque eu jogava, aí eu ia ficar vendo vídeo meu antes. Cara, eu não tô mais rápido. Cara, tu ficava assim, mano. Ficava. É foda. Eu não tô mais rápido. Caramba, antes eu achava esse passe aqui no meio, agora eu não acho mais. Cara, comecei a ficar maluco, cara. Porque... Comecei a ficar maluco. E aí bate uma parada... Que nem sempre o que você tá fazendo ali corresponde ao que você faz no campo, né? Exatamente. Aí você começa a se cobrar, eu não tô conseguindo aqui, não vou conseguir mais. Aí perde a confiança e a segurança, né? Aí... Tá maluco. Foi assim... Que é a grande vilã na volta dos jogadores, né? Surreal. Cara, não, Surreal. e tem uma situação assim que eu não consigo... Tipo, a gente vê hoje o Alan Ruschel jogando, por exemplo. loucura. O Homem de Ferro. Loucura. São coisas assim... Óbvio, são outros, mas... Mas eu acho só, assim, que achando que você tem que pensar, eu acho, né? Que a psicóloga deve ter falado pra você assim... Mano, você voltar a jogar, por exemplo, quis ser jogador de futebol, não consegui, mano. Você conseguiu voltar, mano, e jogou. Cara, é um time gigante igual o Vasco. São algumas etapas, já que até os médicos falam isso. Que o jogador, quando você tem esses problemas que mexe com toda a sua coordenação, tudo assim. Agora, a primeira vitória é você voltar a ter uma vida saudável, né? Exatamente. Uma qualidade de vida. Aí você vai andar. Eu lembro até quem veio o Gatito aqui, que te falou, que tinha tanta dor jogando, que ele tava vendo que o medo dele era ele não, quando parar, não ter. Poder fazer o mínimo com o filho dele. Sim. Sentar no chão e brincar. Não precisa consigo. Sim. Então aí você primeiro tem esse passo. O médico com você pensando, vamos fazer um trabalho pro Castan ter uma vida de cidadão normal, como ele tinha. E aí você
faz tudo que tem que fazer pra chegar nesse ponto. Aí o cara abre uma nova aba. Agora pro Castan retomar a vida dele de profissional, de jogador. Que aí já é o cara poder se chocar, trombar. É foda, né? Foi assim... Tu levou quanto tempo? Hã? Pra Quanto tempo voltar. Cara, pra voltar a jogar, na Roma eu não joguei mais, né? Na Roma não jogou. Joguei mais, mas pra voltar a treinar ali, eu fiquei 6 meses sem treinar com os caras. Depois, o médico falava pra mim assim, ó, tu não volta antes de 1 ano. Porque eu sempre fui muito dedicado, cara. O médico me operou, não volta antes de 1 ano, eles vão querer te colocar, não volta. Aí eu lembro que um médico falou assim, da Roma, né? Não, Cassiano, calma, mas primeiro, pô, tu não vai conseguir cabecear a bola. Eu falei assim, tinha uns 3 meses de cirurgia, cara. Aí eu falei assim, tá maluco, doutor? Você me conhece, doutor? Sabe de onde eu vim? Pra me falar que eu não vou conseguir cabecear a bola? Aí ele, não, tu não vai conseguir, vamos fazer o capacete pra você primeiro. Eu falei, que capacete, pô, tá maluco? Eu falei, pega a bola, joga a bola aí pro alto. Ele, tá maluco? Vai fazer o quê? Eu falei, joga a bola pro alto, doutor. Aí ele jogou a bola pro alto, eu tum de cabeça, fiquei tonto assim, saí tudo... Eu não vou ter medo não, cara. Então assim, eu voltei com 8 meses, eu voltei a jogar. Só que joguei mal pra caramba. Aí acabou o jogo, os caras me tiraram do jogo, mais 3 meses fazendo físio sozinho. Aí eu jogava um jogo, a mesma coisa. Então assim, cara, foi uma recuperação muito 8 lenta. meses você voltou a jogar onde? Na Roma. Na Roma. Na Roma, é. Então assim, foi uma recuperação muito difícil, muito lenta. Às vezes eu jogava, porque é aquela questão do nível. Cadê o Castan de antes? Sim. Cadê o Castan de antes? Os caras me cobravam isso. E eu não era mais aquele Castan de antes. Rápido, E isso foi me forte. fritando a minha cabeça. Foi Caralho. fritando a minha cabeça. Mas Algum você- jogador foi importante nesse processo pra você, assim, de estar do teu lado lá ou não? Cara, Ou muito- ficou uma coisa muito solitária, assim? Foi uma coisa solitária também, porque o cara que tá machucado, ele fica mais solitário. Eu aprendi muito mais sobre os bastidores também, porque eu via como funcionavam as coisas. O treinador não me colocava pra jogar, mas virei muito amigo dele. Então, que é o Rudi Garcia. Acabava o treino do time, quando eu não tava indo junto com o elenco ainda, ele passava em casa e ficava comigo lá, pô. É mesmo. Me levava uma torta, alguma coisa, a gente ficava lá conversando. Tipo assim, então... com os atletas foi mais difícil, porque os caras jogavam, viajavam e tal, mas quando eu voltei a treinar, eu sentia que os caras tinham preocupação comigo. E isso me fritava também. Porque eu falava assim, tá com dó de mim, pô. Dá porrada, pô. Vambora. Tá valendo, né? Tipo isso, Teve né? uma vez que eu tomei uma bolada na cabeça no treino, e aí, pô, eu caí, eu fiquei com uma tontura. Cara, todo mundo veio em cima de mim, pô. Eu saí xingando todo mundo, tô achando que eu sou doente, pô. Tá, vamos jogar, pô. Quem não toma bolada aqui fica com tontura. Caralho, Então, minha cabeça fritou muito, cara. Fritou muito. O que você pode falar pra uma pessoa que tá vendo a gente agora que, infelizmente, descobriu um problema como esse, ou a sua doença mais rara, né? Que você falou que é uma condição específica. Meu avô morreu com um tumor no cérebro, por exemplo. Então, e é muito, assim, mas ele mais velho, então não é a mesma condição. É muito rápido, né? Você descobre, tá bem, pum. Sim. Existem várias situações, Sim, né? sim. É. A gente conviveu lá na Tupi com o Odilon, que coisa Também conseguiu. Depois de uma cirurgia, né? Viveu 5 anos, né? Mas qual o recado que você dá pra uma pessoa que descobriu isso agora? Porque hoje você é um cara saudável, Sim. um cara que conseguiu voltar a jogar em alto nível, irmão. Então, assim, né, tem uma carreira, vai ser treinador. Ou se deu a volta por cima, né? Qual é o recado que você passa pra uma pessoa que descobriu isso, algum tipo de situação dessa agora? Cara, um recado pra quem tá vivendo isso é falar que milagres existem. E eu posso falar que eu sou um milagre, então milagres existem. E que Deus tem tudo sob o controle dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando a gente acha que tudo tá dando errado. Então é ter força pra continuar, se apegar na fé, porque a gente vive num mundo onde as coisas são tão rápidas, a gente não para pra pensar o que vai acontecer depois dessa vida. A gente vive essa vida sem limites, então... entregar a vida para Deus, colocar na mão de Jesus, que tenho certeza que vai dar tudo certo. E para aqueles que vivem a vida, um exemplo que eu levo de tudo isso, cara, é dar valor para quem ama a gente de verdade. Porque às vezes a gente quer agradar tantas pessoas que não estão nem aí pra gente. E nesse momento todo eu pude ver uma família do meu lado o tempo todo. Então eu faço questão, hoje, vou levar até para minha próxima carreira que está se iniciando, de sempre levar ou buscar meus filhos na escola. Fazer questão de participar de processos que são únicos na nossa vida. A gente sabe que às vezes a gente viaja pra lá, pra cá, mas tem momentos que a gente consegue fazer. E esses momentos são momentos que eu nunca quero desperdiçar.
Pô, legal Foda. demais, cara. E assim, parabéns pela sua história. Pô, palmas pro Castanho, porque que isso. um vencedor da vida, isso, que assim. isso. Né, cara? E o que mais impressiona é que voltou a ser atleta de alto rendimento. Alto rendimento, mais ou menos, mas eu vou ter esse atleta. Quando você fala assim, que é aquela fritura que dá na cabeça de caramba, eu vou conseguir ser o que eu era. Difícil ser o que você era, mas você encontrou um novo Castan pra jogar bola. Teve que ser um novo Castan. Não é mais um antigo, mas um novo Castan pra poder terminar a sua carreira. E dentro disso que o Beto tá falando, você falou de fé e falou de psicólogo. Que eu acho que são duas coisas que tem que andar juntas, eu acho, na vida de todo mundo. É por aí, né? Nós somos nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, se alguma dessas áreas estiver desalinhada, a vida não vai funcionar. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.